Você já parou para pensar que aquilo que você coloca no prato pode influenciar não só sua saúde, mas também sua vida espiritual? Há alimentos que parecem inofensivos, mas criam brechas invisíveis, abrindo portas para que o inimigo tenha acesso à sua mente, corpo e espírito. A Bíblia nos alerta de forma clara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse versículo vai além das atitudes visíveis. Ele fala dos hábitos que se tornam correntes silenciosas, costumes diários que nos prendem espiritualmente, mesmo quando parecem inofensivos. Vamos mergulhar num tema que raramente é abordado: o poder espiritual escondido nos alimentos e como eles podem se tornar instrumentos de opressão ou libertação. Desde o início da humanidade, o inimigo tem usado métodos simples para afastar o povo de Deus: sedução, dúvida, desejo, e ele não ataca apenas com coisas grandes. Ele age nos detalhes, especialmente naquilo que parece natural e cotidiano. Pense bem, e se o que você come, aquilo que você insere no seu corpo todos os dias, for exatamente a arma que Satanás usa para te enfraquecer espiritualmente, confundir o seu discernimento e tirar seu domínio próprio? A Bíblia não enxerga o corpo como um simples conjunto de células. Ela o define como o templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo, tudo que entra nele tem implicações espirituais. O problema não está só no alimento em si, mas no vínculo invisível que se forma entre o desejo físico e a opressão espiritual. Eva não caiu por uma ameaça, mas por um fruto. Foi algo bom aos olhos, gostoso e capaz de dar sabedoria. A queda começou pela boca. Desde então, Satanás não parou de usar esse tipo de estratégia. Hoje, ele ainda usa comida não só para destruir corpos, mas para entorpecer almas, apagar o fogo do espírito e desalinhar crentes da presença de Deus. Vivemos bombardeados por propagandas que associam comida a prazer imediato. Elas nos ensinam a comer por ansiedade, costume ou impulso. Não comemos mais para viver. Vivemos para comer. E é nessa desordem cotidiana que surgem as armadilhas espirituais mais sutis e perigosas. Muitos cristãos não percebem que o apetite mal direcionado é um dos métodos mais antigos e eficazes usados pelo inimigo para cortar a conexão entre o homem e Deus. Em Filipenses 3:19, Paulo diz: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na vergonha. Só pensam nas coisas da terra. Não está falando de quem não conhece Jesus, mas dos que, conhecendo a verdade, colocaram os desejos do estômago acima da direção do espírito. O perigo começa com pequenos impulsos: um desejo desenfreado por doces, uma ansiedade que só acalma com comida, uma necessidade constante de satisfação rápida. Tudo isso mina a clareza espiritual, apaga a sensibilidade à voz de Deus e fragiliza a resistência contra a tentação. É um ciclo sorrateiro, mas potente. Assim como o povo de Israel no deserto, muitos hoje sentem falta do que consumiam na escravidão, mesmo depois de terem sido libertos. Números 11 mostra o povo desejando os alimentos do Egito e desprezando o maná, o alimento celestial. Eles estavam livres, mas seus apetites ainda eram moldados pela escravidão. O corpo saiu, mas a alma continuava presa. Quantos crentes hoje não conseguem jejuar? Não ouvem a Deus com clareza. Não conseguem dizer não, porque perderam o domínio sobre o próprio corpo? A Bíblia diz em Romanos 6:16, vocês são escravos daquele a quem obedecem, e muitos têm obedecido ao próprio paladar. Não estamos falando de regras alimentares nem de legalismo. O que está em jogo aqui não é a balança a menos, é a sua liberdade. O controle que o inimigo exerce não precisa ser visível. Pode vir camuflado em um pacote bonito, num lanche comum, num ritual cultural disfarçado de normalidade. Paulo nos adverte: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Por trás de alguns produtos, existem símbolos, pactos, rituais e mensagens consagradas a outros deuses. Há alimentos marcados espiritualmente, que carregam mais do que ingredientes, carregam intenções. E quando os consumimos sem discernimento, damos acesso ao inimigo. Jesus não foi tentado com riquezas, mas com pão, porque o inimigo sabia que, se Jesus usasse o poder de Deus para alimentar a si mesmo por desejo, e não por propósito, perderia sua dependência do Pai. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A pergunta é: o que tem governado seus desejos? Se é o espírito ou o estômago? Se é a palavra ou a embalagem? Se você não consegue dizer não, então você não está no comando. Está sob comando. O açúcar é um dos exemplos mais claros dessa batalha. Embora pareça inocente, ele tomou o lugar de recompensa, de consolo e de celebração. Seu consumo altera o cérebro, provoca dependência, rouba a clareza, tira a paz. Não é só químico,
é espiritual. Provérbios 2, 5 e 28 diz: como cidade derrubada e sem muros, assim é quem não sabe se controlar. A falta de domínio próprio é uma brecha. O Espírito Santo deseja restaurar a sensibilidade e a autoridade, que só são possíveis quando o corpo está submetido. Gálatas 5, 22-23 fala do domínio próprio como fruto do Espírito. Ele não nasce do esforço, mas da rendição. Quando você rende essa área, sua mente clareia, sua oração se intensifica, seu espírito se alinha. Isaías 58 explica que o jejum não é apenas deixar de comer, é quebrar julgos, romper correntes, libertar os oprimidos. Às vezes, só quando negamos o prato é que ouvimos a voz que a gula silencia. Não é sobre castigo, é sobre liberdade. A restauração começa com a rendição. Confesse suas fraquezas. Entregue a Deus aquilo que tem ocupado o lugar dele. Submeta até o seu paladar ao Espírito. Não há vitória espiritual com um corpo desordenado. Romanos 12, 1 os chama: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não estamos falando apenas de comida. Estamos falando de autoridade. Quem tem a última palavra sobre seus hábitos? O Espírito ou o desejo? A mesa do reino ou a mesa do inimigo? Hoje, Deus te convida a recomeçar, a buscar santidade até no prato, a se levantar com discernimento. Porque o que parece pequeno pode estar roubando sua força. Toda decisão tem peso espiritual. Cada colherada pode fortalecer sua comunhão ou alimentar sua prisão. Chegou o tempo de libertação. Escolha ser templo. Escolha ser santo. Escolha consagrar o corpo, não para agradar aos homens, mas para honrar o Criador. Porque quando Deus governa até os nossos desejos, o inimigo perde o poder. E aí, começa a verdadeira vitória.